Há um tempo aqui no canal eu fiz um questionamento perguntando se Paulo Guedes era um idiota. E eu acredito que ontem nós tivemos a resposta para essa pergunta. Guedes é de fato um idiota. Mas ele é um idiota por acreditar que todos nós somos idiotas, que o país inteiro é composto por idiotas. Porque a fala dele que repercutiu ontem, dizendo que não tinha problema nenhum pagar um pouco a mais de energia elétrica, não foi o pior que ele disse. Por incrível que pareça, essa fala não foi o pior. Porque se você pega todo o discurso do Paulo Guedes, você vai colocar a mão na testa, vai fazer exatamente o que eu estou fazendo e perguntar em que planeta, em que dimensão, em que mundo vive Paulo Guedes. Porque ele é uma pessoa tão desconectada da realidade que você olha para o discurso dele e você fala assim, poxa, parece que eu estou vivendo na Dinamarca. E você sabe que Guedes vive de fato no mundo da fantasia, com aquelas taxas de crescimento X, Y, Z, aqueles bracinhos, aquela papagaiada, é um ministro palestrinha, é um palestrinha. Ele gosta de falar tanto de bilhões, 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 bilhões. Vai ter uma hora que ele vai falar bilhões de postos de trabalho gerados que nós vamos ter que importar marcianos para trabalhar aqui no Brasil da fantasia do Paulo Guedes. Mas eu vou ler para vocês... Eu não tô brincando, eu vou ler pra vocês, depois eu vou explicar o motivo de Paulo Guedes ter feito esse discurso, ter falado tanta abobrinha, mas antes clique no botão de gostei, obviamente deixe o seu like no canal. No lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na quarta-feira, Paulo Guedes caprichou nas declarações que comprovam que ele vive num universo paralelo. Ele é um alucinado. Para o ministro da Economia, nunca os fundamentos fiscais estiveram tão tranquilos. Por que ele falou isso? Porque o presidente do Banco Central, Campos Neto, falou que tem um problema aí fiscal, há um sinal amarelo. Paulo Guedes não, vive no mundo tranquilo porque ele está vivendo na Dinamarca, no mundo guedesiano. Porque Paulo Guedes é um incompetente como economista. Ele é um bom investidor. Agora, como economista, ele não deve saber fazer um cálculo econométrico. Ele não sabe nada, é um imbecil. Quem está dizendo que o Brasil vai parar de crescer no ano que vem não entendeu nada. Não, quem entendeu é o Paulo Guedes, com toda certeza. Ele é um gênio, ele é um astro, que cara super inteligente. Nós vamos ter um crescimento de 2% no ano que vem. Ele acha que nós somos idiotas, né? Guedes também minimizou a crise hídrica e afirmou que além de crescer, o país vai saber enfrentar o problema. Aspas, isso vai causar perturbação, empurra a inflação um pouco para cima, Banco Central tem que correr um pouco mais atrás. Eu não gosto desse jeito que o Paulo Guedes fala. Essas falas vazias, nossa, me dá um asco, eu tenho vontade de vomitar na cara do Paulo Guedes quando ele começa a falar e gesticular dessa forma. A crise hídrica é um dos grandes problemas de Bolsonaro. Vamos lembrar lá em 2001, quando teve o apagão, e há um risco de apagão, e isso acabou com qualquer chance do PSDB vencer em 2002. Então o Guedes ele está desconectado, ele não sabe que mundo que ele vive, ele tem que voltar para a Lua. O titular da economia alegou que se o país se organizou e atravessou a crise no ano passado, em meio à pandemia, não há o que temer agora. Aspas, qual o problema que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos? E não parou por aí. Guedes declarou ainda que Jair Bolsonaro é bem intencionado e que o governo precisa ser respeitado. E que todo dia você olha para o jornal e está dizendo que vai pegar fogo o Brasil, que agora vai explodir tudo. E que a economia está bombando. A economia está bombando, né? A economia bombando. O desemprego 14%, milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, na fome. E o Brasil está bombando, tá bombando, a gente virou a Dinamarca. Vamos lá. Há nuvens no horizonte? Temos a crise hídrica forte pela frente, mas a economia brasileira está furando as ondas. O que tem furo, Guedes? É a tua cabeça, né? E ele aproveitou para reclamar da narrativa de que o governo não está fazendo nada. Não está fazendo nada, mas por que ele respondeu isso? Por que Guedes falou isso? Que o governo não está fazendo nada. E agora vamos entrar na parte importante do vídeo que nos diferencia de alguns outros canais. O que segura Bolsonaro hoje e que não faz com que ele sofra o impeachment é justamente o mercado financeiro. O capitalismo financeiro, porque está muito satisfeito com Bolsonaro. Nós vimos recentemente o lucro do Bradesco, foi um lucro exorbitante e o Bradesco é banco, representa o capitalismo financeiro. E as reformas neoliberais, elas estão de certo modo caminhando. Houve a reforma da Previdência, tem agora uma reforma administrativa passando, uma nova reforma trabalhista, tudo isso lá no Congresso. Mas o que acontece? Não é o governo Bolsonaro que aprova isso, mas sim o Congresso. E Guedes, ele é um incompetente. Só que atrelado a esse problema das reformas neoliberais que não estão seguindo na velocidade que o capitalismo financeiro gostaria, o Bolsonaro está perdendo popularidade. O Bolsonaro tem uma chance grande de perder e o Centrão admite, notícia de hoje, admite que o Bolsonaro pode perder no primeiro turno.
Então é uma situação tensa para o presidente da República. E como Bolsonaro pode fazer para evitar perder a eleição? Porque perder a eleição significa aumentar o risco de ser preso. E você sabe que isso pode acontecer. Bolsonaro tem crimes anteriores ao mandato que estão em suspensão. E quando ele terminar de ser presidente, esses processos vão voltar à ativa, vão voltar a correr. Fora o crime contra a humanidade que ele cometeu aqui por conta da pandemia. Então Bolsonaro, para evitar ser derrotado, ele pode começar a adotar medidas populistas. Já começou lá a reduzir o consumo de energia elétrica nos ministérios, está tentando um Bolsa Família, tem o problema das pedaladas com os precatórios, estão falando que vai furar o teto de gastos. Então você promove desequilíbrios econômicos. E aí o capitalismo financeiro pode acabar ficando desgostoso com o Bolsonaro. Porque o Centrão quer que o Bolsonaro tome medidas um pouco mais populares ou populistas e começa a pressionar para que o presidente troque Paulo Guedes. Porque é necessário, na visão de uma parte do Centrão, da parte que apoia Bolsonaro, que haja um ministro que tenha um pouco mais de tato social, porque Guedes não tem esse tato social. E muitos políticos apoiaram Bolsonaro e estão esperando um retorno disso. Eu não estou dizendo retorno em termos de emendas, mas retorno na eleição do ano que vem. Só que se atrelar a Bolsonaro tem sido algo muito ruim para esses políticos bolsonaristas. O Arthur Lira está sofrendo pressão. O Ciro Nogueira está sofrendo pressão. O PP já está de olho. O PL também. Opa, nós vamos continuar com esse cara? Ou vamos logo para o Lula, que está melhor avaliado e tem uma chance de vencer no primeiro turno? Então é uma situação que fica tensa. Há uma pressão para que Bolsonaro tome medidas populistas, mas por outro lado, há também o mercado pressionando para que essas medidas não sejam tomadas. E Guedes está no meio. Guedes, ele tem um apoio do mercado, porque o mercado sabe que se o Guedes sair, pode vir um novo ministro e aí vai abrir as pernas e todas as medidas mais populistas de Bolsonaro que podem prejudicar o mercado podem ser aprovadas. Mas Guedes quer tranquilizar o mercado, dizendo que o país está indo bem na economia, criando aí factoides, ilusões, que todo mundo sabe que é mentira porque ele não engana mais ninguém, nem ele mesmo cai naquela conversa fiada e naqueles bracinhos se mexendo. Mas essa é a situação que faz o Guedes delirar. Há uma pressão eleitoral em cima de Bolsonaro, há uma pressão forte do contexto nacional, inflação está alta, crise energética, e possível nova onda com a variante Delta que está pegando nos Estados Unidos. Então, todos os esforços de Bolsonaro para conter a sua queda de popularidade, inclusive aprovando o novo Renda Brasil, que não sabemos de onde vai vir dinheiro, podem naufragar no ano que vem. E o medo de Bolsonaro de ser preso pode fazer com que ele tome medidas ainda mais populistas para conseguir recuperar os votos e tentar uma chance de vencer a eleição e, principalmente, evitar um colapso do seu apoio do Centrão. Então Guedes precisa mentir e enganar para dizer que Bolsonaro não vai fazer isso. Mas nós sabemos que há uma chance dele fazer sim e dar uma banana para o capitalismo financeiro e vamos ver o que vai acontecer. Se você gostou, espero que você tenha entendido por que Guedes está tão delirante assim. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.